Antes de fechar a live, eu preciso falar de um anime que tá todo mundo falando e eu quero falar também porque eu acho que eu devo falar dele, desse anime, e ele tá sendo muito lindo, muito maravilhoso. Demon Slayer. Demon Slayer, gente, pra mim é de longe o anime mais bonito nos últimos 2 anos. Tirando Fate, assim, Fate tá sempre bonitão lá, sempre lindão, o filme de Fate, a série de Fate. Mas acho que nos últimos 2 anos, vindo aí das mãos do Ufotable, né, a mesa alienígena, eu acho que de longe é um dos animes mais bonitos, mais bem dirigidos dirigidos não. Bonito sim, dirigido não. Apesar que eu já cheguei no ponto que ele é bem... a direção dele é proposital, né? Esse formato que o anime tem de entregar a história, pra mim é muito devagar. A gente já tá aí no episódio 20, já andou pra caramba em Demon Slayer. E o que a gente sabe da história? Sabemos aí que vai ser um anime comprido, sabemos aí que tem bastante capítulo pela frente ainda, mas da história em si, né? Se alguém te perguntar o que é Demon Slayer? É um moleque aí que se lascou no começo do episódio. Depois que ele se lascou, ele foi treinar numa montanha. Depois que ele treinou numa montanha, ele aprendeu uns negócios muito loucos. Conversou com uns espíritos lá, ficou fodão. E agora tá saindo pro mundo caçando Oni, tentando arrumar um jeito de salvar a irmã dele, que foi mordida por um cara lá atrás, que deixou ela viva. E não tem muito mais da história, tá, gente? Pode ser um anime foda, pode ser um anime muito bonito, pode ter o último episódio dele, eu acho que é um dos mais emocionantes quando se trata de animes de ação. Realmente gostei, foi um anime de encher os olhos de suor, né? Dar aquela suadinha básica assim nos olhos. Foi muito bem dirigido esse episódio, mas como ele conduz, né? Não entrega muita coisa da história, não entrega muita coisa dos outros personagens. A gente tem aí 18 minutos, 20 minutos de episódio, onde praticamente 15 deles mostrando alguma coisa desnecessária, que não precisava, e os outros personagens sempre isolados, a gente não tem esse crescimento. Isso me incomoda muito no Demon Slayer. As cenas de ação deles são ótimas, são sensacionais, gente. Mas eu acho que não posso dizer que ele é o melhor anime da temporada. Tudo bem que ele é da outra temporada, passou pra essa. Mas eu ainda não posso dizer que ele é o melhor da temporada e o melhor do mundo. Não, gente, vocês não vão me ver falar isso por conta disso. Essa enrolação de Demon Slayer, pra mim, o Lau aqui, tô falando por mim, ela acaba me incomodando. Ela acaba me deixando meio broxado. Porque você tá lá, você não sabe, você não tem um ponto certo de ação, o que vai acontecer, o que vai entregar. Eu tô muito ainda curioso pra saber sobre outros personagens, outros personagens, que vira e mexe, aparece uma ceninha e some, aparece outra ceninha e some. Demônios, tudo bem que a gente está construindo o poder deles, a gente está pegando eles do começo, bem cru, passando por toda a fase, e lá pra frente a gente vai ver eles depender menos de outros personagens mais fortes, de outras pessoas mais fortes dentro da proposta desse anime. Mas uma coisa que eu não pude deixar de relembrar, quando assisti esse episódio, eu lembrei esse e o outro episódio da semana passada, um episódio do Naruto. Alguém assistiu o Naruto? Vocês lembram quando o Naruto tá lá saindo no braço contra os ninjas do som? Eles estão quase perdendo. Naruto, Shikamaru, o Lee, Rock Lee estão perdendo. Aí chegam os ninjas da areia e salvam eles. Vocês lembram desse episódio aí de Naruto? Acho que 60 e pouco, sei lá. Esse episódio do Demon Slayer me lembrou muito. Eles estão num perrengue, eles estão quase ferrados, estão quase mortos, e aparecem outros heróis, né? Outro esquadrão para salvar eles aí em vista do perigo. Não é ruim não, gente. Tô gostando bastante desse sentido. Quando mostra outros personagens, quando a história cresce, pra mim é muito bom. Quando a animação é foda que nem essa, até agora, toda a cena de ação foi muito bem elaborada. Ao contrário do que eu falei pra vocês no Fire Force, Demon Slayer tem uma animação primorosa, o Futado tá foda, mas ainda assim o que me incomoda é a construção de outros personagens, como é que eles apresentam a história. Se quer enrolar em algum sentido, né, essa enrolação que eu falo, no bom sentido agora,
se querem atrasar um pouquinho a história para segurar a ação, porque deve ser uma coisa difícil de construir, deve ser uma coisa difícil de ficar animando, exige muito do estúdio, eu acho, na minha humilde opinião, eu acho que enquanto eles fazem esse filler, vamos colocar assim, vamos usar o termo filler dentro do episódio, acho que eles podiam ir mostrando o que outros personagens estão fazendo, contar a história. Não tem problema ser um flashback para mostrar o que ele fazia antes, mas desde que entregue uma coisa para construir. Porque como eu resumi para vocês agora há pouco, a gente não tem muita coisa da história, nem dos vilões e nem dos heróis, nem das pessoas que ajudam os heróis. Então o Demon Slayer tá caminhando para ser um anime muito foda. Mas para eu dar aí, sei lá, uma nota 9, uma nota 10, ainda faltam essas coisinhas que me incomodam dentro, não só de Demon Slayer, não tô querendo ser um hater, mas eu acho que a gente tem que pontuar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Eu tô aqui para falar para vocês as minhas impressões, e muitas vezes aí, se você tiver aí também não concorda com alguma coisa que eu tô falando, ou concorda com o que eu tô falando, deixa nos comentários aí, dá aquela chamada de atenção, ou sei lá o que, pra gente conversar mais sobre isso, porque às vezes eu posso estar viajando, às vezes minha opinião aqui na hora de falar pra vocês, eu tô viajando e não tô percebendo o anime como vocês estão percebendo. Eu, particularmente, todo sábado, 1h30 da tarde, eu almoço junto. Sai o anime, eu tô ali comendo junto, assistindo anime. Quando termina a abertura, eu já terminei a marmita. Essa sensação de passar rápido o episódio, ele de vez em quando tem isso. Esse último episódio foi totalmente fora da curva, tá todo mundo falando no Twitter, todo mundo, mesmo que não tenha conhecido o Demon Slayer quando estreou lá atrás, agora já tá maratonando, correndo aí pra saber o que é esse anime que tá todo mundo falando. E é merecido sim, o Futaba tem aí seu lugar de fala, tem um peso, tem uma força, então eu acho que Demon Slayer deve sim ser conferido. Se você não se contenta com a história, deve ser conferido pela animação, ou se você acha que o conjunto da obra em si, a trilha sonora, a música, gente, tá tudo certo, só precisa melhorar a condução, essa direção de episódio, entregar um pouquinho mais de coisas. Sacaram?